pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Decisão que entra em vigor em 90 dias após a publicação, permitirá a venda de produtos feitos com cannabis para o uso medicinal em farmácias mediante prescrição médica. Toda a polêmica em volta disso, porque a cannabis é o princípio ativo da maconha, né? E claro que a gente está falando do uso medicinal dela. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o médico Dr. Otávio Guassoni, né? Isso. Especialista em dermatologia, medicina integrativa e modulação hormonal, que atua na área de medicina ortomolecular, que está aí diretamente ligada a esta decisão. Doutor, muito bom tê-lo aqui, um ótimo dia. Fala um pouco pra gente o que é que a comunidade médica ganha de opção de tratamentos a partir de agora com o uso da cannabis permitido de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um ótimo dia. Bom dia a todos, bom dia, Fernando. Assim, a gente tem um ganho muito grande, porque a gente pode usar os princípios ativos da cannabis para tratar vários tipos de doença. Tipo, a gente pode usar para tratar qualquer doença que produza dores crônicas, certo? Fibromialgia, que hoje em dia é uma doença que está aí muito em alta, está aparecendo demais. A gente pode usar para tratar a epilepsia, que é uma das até da parte que está mais documentada. A gente pode usar para tratar distúrbios de Parkinson, a gente pode usar para tratar depressão ou qualquer distúrbio que gere ansiedade. Então, assim, traz um ganho muito grande para a gente. Na clínica a gente já usa, certo? Só que há um protocolo muito grande, entendeu? Muito complicado para a gente conseguir, entendeu? Que a pessoa use. Com essa regulamentação agora vai ficar muito mais fácil. Claro que quando a gente fala da cannabis, a polêmica é grande pelo fato de ser o princípio ativo da maconha, mas até para aquele leigo sobre o assunto entender um pouco. É totalmente seguro, doutor? É totalmente seguro porque, assim, na verdade, são substâncias extraídas, tá certo? Da cannabis. São só duas substâncias. A cannabis, ela é formada de várias substâncias. É o canabidiol, né? Isso. Aqui a gente está falando, o que vai ser liberado é o canabidiol e o THC, certo? São duas substâncias das muitas, entendeu? Das quase 500 substâncias que tem na cannabis, certo? Então, são só duas substâncias que vão ser comercializadas, certo? Quando a gente fala, se confunde muito isso daí, mas assim, a gente não está falando da maconha propriamente dita, a gente está falando de duas substâncias extraídas dela. Então o uso é seguro, já é documentado lá fora, já se usa há um bom tempo, certo? Então assim, já é um uso bem documentado, entendeu? Já está super bem visto isso aí. Então é utilizado principalmente para a questão dos transtornos de ansiedade, seria mais ou menos por aí. Para os transtornos de ansiedade, tremores, certo? Para epilepsia, tá? Que a gente tem documentado até um caso interessante aqui em Feira de Santana de uma criança que ela tem microcefalia, ela tinha vários episódios, entendeu? Todos os dias de epilepsia, tentou todo tipo de medicamento que você possa imaginar antes, e aí conseguiu, como eliminar na justiça, o canabidiol, conseguiu importar pelo SUS, certo? E já na primeira semana de uso cessou todas as convulsões dela. Então assim, é uma ferramenta que a gente tem aí no tratamento dessas doenças. E algo já comprovado fora do país também, né? Já sim, nos Estados Unidos já se usa em larga escala, certo? Lá fora, entendeu? Na Europa também há muito tempo. Pois é, e é importante a gente falar dessa questão da conscientização mesmo, e eu queria saber do senhor justamente como é que é a recepção do paciente em consultório. Tem que ainda ter toda aquela palestra explicativa, porque a gente sabe que as pessoas são formadas muito por uma camada de preconceito. Não no sentido de discriminar a coisa, mas de conceitos pré-estabelecidos sobre as coisas. Quando fala canabidiol, é maconha, não quero isso não. Como é que é essa recepção? Há toda uma preparação, entendeu? E infelizmente o preconceito ainda é grande. Tanto é
que os pacientes que usam normalmente não divulgam, certo? Não falam. Exatamente. Então, assim, ainda gera um preconceito muito grande, mas eu acredito que a gente tem quebrado muito isso, porque a procura, tá, tem sido cada vez maior. Lógico, quando chega lá a gente precisa explicar, mostrar realmente que não é a mesma coisa, certo? É uma medicação, inclusive, ingerida, tá certo? Então, assim, é totalmente diferente, tá? Mas, assim, existe aí um preconceito muito grande, lógico, e que a gente espera quebrar isso aí nos próximos tempos. É um medicamento que pode ser utilizado de forma preventiva também, doutor? Ele é mais para combater o problema? Eu digo isso porque hoje em dia já se fala até, por exemplo, de testes genéticos para saber se a pessoa tem uma predisposição a algum tipo de psicose ou algo do tipo. Como é que é isso? Na verdade, certo, a gente usa mais para tratamento da doença, ou da patologia, ou da ansiedade, certo? Essa questão, porque assim, o canabidiol não gera dependência, certo? O THC já é uma substância um pouquinho mais complicada porque ele tem efeito psicotrópico, certo? Ele já tem aqueles efeitos mais psicotrópicos da cannabis, tá? Mas ele já vai ser mais regulamentado, certo? Por exemplo, preparações até 0,2% eles vão ser usados quando essa regulamentação estiver valendo, já que a importação puder ser feita, ele já vai ter um receituário especial. O canabidiol já vai ser um receituário mais simples, mas tudo com receita e para tratamento de patologia. E a administração desse medicamento, como é que ele deve chegar no Brasil? Vai ser manipulado? Ele vai ter um nome comercial mesmo? Vai ter aquele remédio já pronto? Como é que vai ser isso? As fabricantes de medicamento, as farmácias, elas vão poder importar, certo, o princípio ativo, o canabidiol ou o THC, para poder fabricar, entendeu? Aqui, eles vão importar o princípio ativo e fabricar. Aí, assim, tem várias normas, entendeu, da Anvisa, que essas farmácias, essas indústrias farmacêuticas precisam seguir, tá? Para a gente conseguir, entendeu? Para eles conseguirem fabricar, e aí vai ser vendido no balcão da farmácia, certo? Não vai ser classificado ainda como remédio, porque tem um período de 2 anos que vai ficar em avaliação e tudo, mas as pessoas já vão conseguir achar no balcão da farmácia para comprar com receita médica. Pois é importante falar isso, com receita médica, para que não se tenha também um uso indiscriminado. Exatamente. Né? Tem muito remédio que faz muito bem, mas muitas vezes não é indicado para a pessoa. Isso é importante a gente falar. Na verdade, Fernando, eu sempre falo isso para todos os meus pacientes. Qualquer coisa, certo? Qualquer medicação que a gente use, certo? Ela faz bem até um certo ponto, entendeu? Então, assim, precisa ter realmente a receita médica, precisa ter uma orientação para a gente não ter superdosagem ou problemas aí com qualquer tipo de medicamento. O Miro Nascimento também tem uma pergunta. Primeiro, bom dia, doutor. Bom dia. Aqui no nosso Bom Dia Feira. Obrigado pelo convite. O senhor está falando aí sobre essa questão no tratamento de alguns tipos de doença. Mas essa substância, ela pode ser utilizada também na questão do tratamento da própria dependência química? Na verdade, em relação Há quem diga que pode ser uma dosagem, na verdade, aí eu acredito que não, certo? Porque como são duas substâncias, entendeu, que são extraídas da cannabis, e o tratamento da dependência química, ele já envolve outros aspectos, entendeu? Isso. No tratamento da dependência química tem que fazer a desintoxicação, entendeu? E aí existe uma série de medicamentos que precisam ser usados para tirar aquela parte da dependência. E aí eu acredito que nessa parte da dependência química não, a gente vai usar mesmo para tratamento de patologia, de doenças mesmo, certo? Ou de estados de ansiedade ou depressão. Como o senhor falou agora há pouco aí mesmo sobre essa situação, e aí entra na questão da própria regulamentação, e aí teria que ser também a compra de medicamentos via receita. Isso. Aí eu ia fazer uma pergunta tanto quanto mais para o lado comercial, mas me parece que ela vai ser abortada dentro da própria pergunta. Mas eu vou fazer, isso aumentaria, no caso, o estímulo aqui do plantio, por exemplo, da maconha, por exemplo, incentivaria isso, ou incentivaria culturas, ou instituição de uma cultura para que pudesse ter sido regulamentado e comercializado? Talvez
futuramente, tá certo, seja uma coisa que favoreça, sim, eu acredito que sim, mas assim, agora o plantio da maconha ele tá proibido. O que foi liberado foi realmente a importação já do princípio ativo pronto, tá? Porque aí já envolve, entendeu, outros aspectos, entendeu? O plantio da maconha aqui no Brasil já envolveria outros aspectos, porque aí plantio seria para fins medicinais, precisaria realmente de ter alguém para vigiar isso daí, aí envolve, né? Exato, envolve todo um processo, envolve, acredito aí que já não é mais com a Anvisa, entendeu? Aí é com o Congresso, aí já é com os deputados ali para regulamentar, aí já é com a Polícia Federal, então aí já envolve outros aspectos. Mas eu acredito, como você perguntou, que sim, que futuramente isso vai servir, entendeu, para a liberação do plantio mesmo, porque aí baratearia mais ainda a medicação. É exatamente isso, Fernando, que o raciocínio, o doutor acompanhou exatamente o meu raciocínio. Né? Baratearia exatamente a medicação, porque a pergunta que eu ia fazer era sobre isso. O acesso a essa substância para o tratamento, né, conforme o senhor coloca, seria um acesso barato, né, a compra do produto seria um preço acessível para quantas pessoas, qual camada social que seria exatamente beneficiada sobre esse processo, né, porque exatamente entra. Ótima pergunta essa, ótima pergunta. Exatamente, se é um medicamento caro, né? Com certeza. Hoje em dia é caro o tratamento, por quê? Agora regulamentou essa regulamentação, entendeu? Ela vai demorar 90 dias para estar valendo e depois disso que vai poder haver importação. Deixa eu explicar para vocês como é hoje, certo? Antes da regulamentação, o paciente ele chega no consultório para mim. Quando chega lá, eu tenho que fazer um relatório, dependendo da patologia dele. Aí a gente monta um processo, envia para a Anvisa, tá? Para eles poderem avaliar. Esse processo, eles demoram mais ou menos de 45 até 90 dias para poder avaliar e liberar. Quando eles liberam para a gente uma autorização e aí a gente passa para o paciente e o paciente pode importar, certo? Hoje em dia, o tratamento para um mês com canabidiol, que é o que a gente usa lá na clínica, certo? Sai mais ou menos para o paciente por volta de, no mínimo, aí, R$1.000 por mês, certo? É pouco acessível. É pouco acessível, certo? Com essa regulamentação agora, eu acredito que vai já baratear bastante, entendeu? Porque aí eles já vão poder, as indústrias farmacêuticas vão poder comprar já o princípio ativo, trazer para o Brasil, compra em quantidade e vai poder fabricar a medicação aqui dentro. Então acredito que nacional. Isso vai ser um medicamento nacional. Então acredito que vai cair bastante o preço, fora que a gente não vai ter, entendeu? Todo esse processo. Imagine uma pessoa que está precisando ter que esperar de 45 a 90 dias para liberar, tá certo? Uma autorização para depois ele poder comprar. Então é muito complicado. Hoje em dia é muito complicado. Essa regulamentação ela já vai facilitar bastante as coisas. Pois não. A grosso modo, viu, doutor? E claro que aí eu vou levar até num tom muito mais de brincadeira, mas por exemplo, eu tive um colega aqui na rádio, um colega nosso, que acabou por ter AVC, né, infarto, alguns problemas de estresse nesse ponto. E de repente, né, um colega lá de Riachão, outro colega lá de Riachão, e disse: ô Miro, diz pra ele fazer o chá da folha da maconha e tomar toda a noite que ele vai ver como vai ficar bom. Certo? Mas aí entra, doutor, na verdade, essa questão da contravenção, isso? Na verdade, ou a popularização do processo? Na verdade é porque, assim, aí a gente tá falando da cannabis por inteiro. Aí você tem ali num chá de folha de cannabis, você tem todas as substâncias. Essas substâncias que estão liberadas são duas. A gente tem aí catalogadas, entendeu? Quase 500 substâncias que são extraídas da cannabis. Nossa, aqui a gente está falando, aqui a gente tá falando de duas, certo? Somente duas, que são as duas mais ativas, que é o canabidiol e o THC, que são os que vão ser liberados. Então, assim, o consumo do chá da folha já é uma coisa proibida, entendeu? Porque aí você está consumindo a droga mesmo in natura, entendeu? A maconha mesmo. Doutor, quem faz um tratamento com essas substâncias, corre algum risco também de gerar algum tipo de dependência? No canabidiol, não, certo? Já é bem estudado, entendeu? Essa parte. Já o THC,
aí depende muito de quantidade, tanto é que os produtos com concentração acima de 0,2%, eles só vão ser permitidos para pacientes em fase terminal mesmo, que nada mais funcionou. Então assim, mas o que a gente trabalha mais, o que a gente espera realmente trabalhar mais é o canabidiol. O canabidiol não gera dependência nenhuma, já é documentado, já é estudado, entendeu? Já tem estudos publicados. Agora é uma coisa que vai vir sempre acompanhada da outra ou vai ter medicamento só com canabidiol? Não, vão ser separados. Vai ser o canabidiol e vai ser o THC, são medicamentos separados. Ferreira Júnior também tem uma pergunta a fazer. Doutor, bom dia. Bom dia. Quais são os tipos de receitas que são passadas para a pessoa, para o paciente? De que forma que esse produto é direcionado para o paciente? Existe diversas formas? É só uma receita? Como que é passado para esse paciente? Para o canabidiol, eu acredito que vai ser uma receita branca, certo? Pelo menos é o que foi passado para a gente, que vai ficar retida na farmácia, certo? Uhum. O THC vai ser um receituário B, então aquela receitinha azul, certo? Pelo menos para substâncias até 0,2. Eu acredito que acima disso aí só vai poder ser feito mesmo a nível hospitalar. Mas as receitas vão ser a receita branca para o canabidiol e a receita azul para o THC. Para a importação do canabidiol, hoje em dia a receita é branca, certo? Uhum. A receita que a gente coloca nesse processo que eu expliquei para vocês é um receituário branco que vai para a Anvisa, certo? E quando chegar aqui no balcão das farmácias também vai ser o receituário branco que ele vai ficar retido para o canabidiol. Para o THC a receita azul. Quando é passada essa receita com o THC, quantos dias que precisa ser renovada? 60 dias? Aí eu acredito que vai ser renovada, depende muito do uso, porque assim, as quantidades são diferentes, exatamente. Uhum. E aí assim, depende muito da patologia. Tem doenças, tem patologias que a gente vai usar por menos tempo, tem patologias que a gente vai usar por mais tempo, tem patologias que vai fazer uso contínuo, com certeza. Por exemplo, uma epilepsia mesmo, dependendo do tipo, entendeu? Você não pode suspender a medicação, certo? Então, assim, precisa ser uso contínuo. Esse caso aqui que a gente estava falando mesmo, dessa criança que teve as convulsões e tudo, entendeu? É uma criança que vai provavelmente ter que fazer o uso contínuo da medicação, não pode ser retirado. Então, depende muito para que a gente vai usar, a quantidade e tudo. Você está falando de um processo adotado numa clínica particular, não é isso? Isso. Onde nós, por base, observamos que são pessoas, eu vou colocar assim, um público selecionado por fato de o público buscar o atendimento nessa clínica, até por uma questão de condição, por uma questão também de esclarecimento. Mas a gente observa de que na rede pública, os CAPs, uma série de outros meios de que buscam o tratamento também psicossocial. Para os hospitais, doutor, o senhor imagina de que tratamentos como estes possam estar sendo disponibilizados a partir de que momento? Gente, hospitais públicos, estou me referindo. O SUS, né? Vamos dizer assim, né? Se a gente vai chegar a ter um momento de ser distribuído pelo próprio SUS. Eu acredito que vai sim. Ser um momento de exploração comercial também do processo. Que vão ser os dois primeiros, vão ser os dois, pelo meu entendimento, pelo que eu vi até agora, pelo que foi passado pra gente, acredito que os 2 primeiros anos vão ser esse momento da exploração aí comercial mesmo. Porque nesses 2 primeiros anos, tá? Que são os anos que vão ser os anos de teste, como eles falam, certo? A medicação, mesmo nas farmácias, ainda não é classificada como medicamento. Enquanto ele não for classificado como medicamento, ele não entra na lista do SUS. Ele certo? fica como fitoterápico, algo do tipo? Vai estar lá como em stand-by, certo? Ele está lá sem classificação, porque ele está em avaliação, exatamente. Ele é uma substância que ele vai estar em avaliação no balcão das farmácias por 2 anos. Isso é um princípio da Anvisa mesmo. Então, nesse período, ele não é classificado como medicamento. Acredito que as pessoas consigam agora entendeu? Por via de processo mesmo, entendeu? Quem precisar, entendeu? Entrar, entendeu? Na defensoria, certo? Para conseguir, aí acredito que vá conseguir, certo? Mas para fornecimento mesmo, tá? Aí acredito que só depois desse período dos 2 anos para a gente conseguir realmente que isso vire uma medicação mesmo e a gente consiga o fornecimento, que é uma coisa que seria muito interessante, porque tem muita gente que precisa, tá, que precisaria da medicação e que, assim, eu acho essa burocracia meio
às vezes até Necessário, doutor. porque assim, tem gente precisando, tem gente passando dificuldade, tem gente com dor, tem gente convulsionando, tem gente com tremores, tem gente com depressão, entendeu? Que poderia ser beneficiado com essa medicação e a gente está esperando o quê exatamente? Pois e é um assunto, eu falei desde o começo, que é por si só Extenso, né, polêmico cara? também, porque se fala de um medicamento retirado, né, de um princípio ativo retirado da folha da maconha, que é muito mais difundida de forma recreativa e proibida, É verdade. e as pessoas acabam levando para o outro lado. Aí eu vou estender um pouco mais a pergunta, doutor. Existem outros princípios ativos retirados de outras plantas ou de outros elementos que são utilizados de forma ilegal e recreativamente também? Por exemplo, não sei, vou chutar aí, a folha da coca ou algo do tipo. Tem algum tipo de benefício que se tira também de outras plantas? Isso pode, o que acontece com o canabidiol, no futuro pode acontecer com outras substâncias que são utilizadas até indevidamente? Gente, acredito que sim, certo? Porque assim, tudo nessa vida, todas as plantas, todas as medicações, tudo tem a sua parte ruim e sua parte boa. E é como a folha da cannabis, entendeu? É aprender ali a extrair a parte boa, certo? A parte que a gente pode usar para tratar a doença, a parte que a gente pode usar para beneficiar o ser humano, certo? E tá fazendo isso, tá? O preconceito, como a palavra diz, é um preconceito, tá certo? A gente deve tentar quebrar isso o máximo possível, acho que em todos os âmbitos, né? Para a gente poder ter uma sociedade melhor para todo mundo. Por que a gente vai deixar de estar beneficiando as pessoas por causa de um preconceito? Então eu acredito que sim. Acho que a gente vai ter aí nos próximos anos várias outras coisas que vão estar aparecendo, entendeu? E que a gente vai poder usar sim, tirar o bom do ruim, certo? Bom, Mas pode ser? vamos lá, Miro. Nós acompanhamos sempre o lançamento de medicamentos e no Brasil e no mundo é assim, segue um modismo. Sim. Né? Geralmente as pessoas, quando surge um fato novo, não, isso cura, isso é bom, né? E pode ser utilizado. E daqui a pouco o médico ele começa a pensar ou ver muitos, estou colocando aqui diretamente o médico, né? É o profissional que está do... Não, aqui a gente vai começar o tratamento por aqui porque pode ser, né, a solução, né? Aí eu pergunto, a gente está falando aqui de uma preparação jurídica, enfim, toda burocrática para que possa ser utilizado. Mas os profissionais que vão lidar com isso, eles vão precisar passar por um processo de qualificação, de requalificação, para lidar também com esse tipo de medicamento, doutor? Gente, tomara que sim, certo? Por exemplo, eu fazer uso do canabidiol lá na clínica, entendeu? Eu assisti várias palestras, eu assisti cursos nos congressos, certo? Pra gente poder começar a utilizar lá, pra gente poder entender como a medicação funciona, pra gente poder ver os artigos publicados. Então, assim, tomara que sim, tá? Eu sou do princípio do seguinte, eu acredito que todo médico que se propuser a usar, entendeu, com os seus pacientes, ele vai estar preparado, entendeu, para utilizar, certo? Eu acredito que sim, acho que pelo menos a maioria dos meus colegas são muito plausíveis nesse ponto, certo? Da gente realmente só fazer realmente o que a gente sabe, tá? Então, assim, eu espero que sim, eu espero que todo mundo se capacite para poder fazer um bom uso da substância, para poder não acontecer como já aconteceu com outras coisas até que eram boas e que foram retiradas do mercado por causa do uso indevido. Isso. Certo? Verdade. Fernando. Bom, doutor, no mais é agradecer o senhor, né? O assunto realmente é Não extenso, passaria, né? é polêmico. Porque depois da resposta dele vem outra pergunta que a gente dá vontade de Pois fazer. é, e aí uma E coisa aí vai você for levando a perguntar- outra. Mas essa aí, Fernando, eu vou dizer, viu? Ô, doutor, quem vai fazer o uso após essa indicação médica não corre o risco de ficar viciado, não? Não, De estimular, não, de ficar viciado não, na verdade. De estimular o uso, né, dessa substância a partir daí. o canabidiol, gente, já é super documentado, ele não gera dependência, ele não tem efeito psicotrópico, tá? O THC, tá? Aí já é um outro composto, ele já gera o efeito psicotrópico, só que assim, as medicações que a gente vai ter disponível na farmácia tem uma dose muito pequena, tá certo? Então também acho difícil que role essa parte da dependência,
tá? O canabidiol não, já é documentado, ele não gera dependência, certo? A pessoa pode utilizar sem preocupação que realmente não vai ter esse problema. Tá, essa daí a gente já fica mais... E vale lembrar que vários outros medicamentos geram dependência também, gente. né? Quantas pessoas que fazem, até por conta de problemas também, de psicose, de tudo mais... Sono, os medicamentos que a gente usa, os ansiolíticos, entendeu? Os benzodiazepínicos que estão aí, super o Rivotril, o diazepam. Exatamente. Precisa fazer até desmame para tirar, né, doutor? Todas essas medicações, e não só isso, corticoides em geral, entendeu? Que são medicações que a gente usa, são remédios que geram dependência, tá certo? Até os corticoides passados na pele podem gerar certo tipo de dependência. Então aí é o cuidado, entendeu? É aquilo que a gente estava falando aqui mais cedo, é a gente tomar cuidado com as doses, tá? Com a quantidade. Tudo nessa vida é assim. As drogas foram feitas para beneficiar a gente, mas se forem usadas da forma errada, provocam malefícios. E trocando em miúdos aqui, viu, gente? Para quem tá ouvindo aí, são substâncias isoladas e concentradas. Não vai sair utilizando aí a torta e a direito de forma ilegal, porque não vai ter esse benefício, né? Sei lá, quantas e quantas folhas precisaria para se retirar esse concentrado. Não vai ter esse benefício, você pode ser preso, né? Ainda tem isso. Doutor, a gente agradece imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Foi uma entrevista esclarecedora, importante, e que uma coisa vai puxando a outra, a gente vai, né? Mas é porque o assunto pede isso. Claro. Eu acho que a sociedade precisa avançar muito nesse sentido de entender o que é medicamento e o que é droga. Com certeza. Né? E são coisas totalmente diferentes. Ninguém aqui está fazendo qualquer tipo de apologia pelo uso da maconha, longe disso. Está se falando de um medicamento que foi aprovado, inclusive, pela própria Anvisa para o uso medicinal e substância. O senhor falou, são mais de 500 substâncias. São folha catalogadas, entendeu? Né? Exatamente. São duas que estão sendo retiradas somente, que são para o benefício das pessoas. Muito bom tê-lo aqui, viu? Gente, eu agradeço e estou à disposição, certo? Sempre que vocês precisarem. Pois é, conversamos então com o Dr. Otávio Guassoni, falando aqui a respeito da liberação, né, por parte da Anvisa de duas substâncias da cannabis, o canabidiol e o THC, que vão ser utilizados a partir de agora de forma oficial pelas farmácias, né? Lembrar que isso já era importado, melhor dizendo, e já era utilizado aqui no nosso país de uma forma muito mais burocrática. Agora o acesso vai ficar muito mais tranquilo para essas pessoas e até mais barato para quem precisa de fato utilizar como medicamento e tão somente só como medicamento, viu, gente? 7h53.